fazer a leitura oficial da palavra de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Muita alegria, né, irmãos? Nós entramos por essas portas nessa noite, né, irmãos? Vou estar compartilhando aqui com a igreja Josué, capítulo 1. Glória a Deus! Quantos irmãos estão orando, né, irmãos? Eu gostaria de expressar a alegria aqui nessa noite, né, irmãos? De ver os nossos jovens, né, trabalhando, né, na obra do Senhor, né? Desde o início do ano, nós estávamos com esse propósito, né, desse ano movimentar mais os jovens, né, colocar eles para viver, né, irmãos? E eles estão aí, né, com a cara e com a coragem, para ouvir agora do nome do Senhor, né?
dando uma oportunidade para o nome do Jerusalém. Glória. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia! Glória a ti, Jesus. Aleluia! Aleluia!
Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Que nessa noite, não independente de como entramos aqui, se você entrou com seu coração perturbado, se você entrou aqui inquieto, com dores, que o Senhor venha tocar na sua alma e que essa noite você venha sair daqui curado, com ânimo de bom. Assim é a sua oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar ouvindo o Jesus de Celeste, essa primeira oportunidade. Glória! Poderoso! Aleluia! Quando eu tudo isso aí, salve de bola para o Senhor. Amém! Glória a Deus! Jovens treinados com o Suleão, carregamos pedrinhas, funda na mão. Podem vir contra nós com lança e escudo. Nós iremos em nome do Senhor, do exército.
Marinho para apresentar os visitantes dessa noite. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Salve no compartilhando, amém? Amém! Irmãos, a gente está aqui apresentando o nome dos nossos visitantes, né? Alguns já são até de casa, a gente nem considera tanto assim visitantes, né? O jovem Isaac, né, pegou um nome para mim. Também é mais um jovem, né, irmãos, que nós estamos lapidando, né? Para ouvir a glória do nome do Senhor. Eu falei para ele, Isaac, você pega os nomes,
Isaac. Bendito! Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! Os oficiais salva novamente a amada igreja do Pai do Senhor mesmo. Glória a Deus! Glória! Ainda tem jeito, não é o final da tua história. E a dor que você está sentindo agora vai ter um fim sem o tempo certo. Maravilha! Você diz que já não sabe o que fazer, mas milagre não precisa entender. Bendito! Só confia em mim, não é agora que termina a tua história. Tem uma palavra que dá vida pra você. Ainda que desacreditem dessa história, há um milagre liberado, basta crer.
orientação para essa palavra, né, com o nosso presbítero Marcos Vinícius, né, nosso preletor. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, a confiança, né, e dividir com a Gisele. Ela falou, vai deixar aqui me auxiliando ali. Gostaria de deixar aqui uma gratidão a vocês pela confiança e é o primeiro de muitos, né? Amém. Então, eu ia passar para a Gisele, que ela está orando pelo nosso preletor nessa noite. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, né? Nós vamos estar assim orando para o nosso preletor esta noite. Eu louvo a Deus, né, pela vida de cada um desses jovens, que o Senhor venha sustentar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus querido, aqui diante da Tua presença, Deus, nós queremos estar assim apresentando o Teu servo, Jesus querido, presbítero, Senhor amado, Marcos Vinícius, em Tuas mãos. Jesus querido Pai, eu creio que o Senhor já palestrou com ele, o Senhor já entregou a ele, Jesus querido, aquilo que ele tem que passar para a sua noiva, para a sua igreja nesta noite. Senhor amado, seja com ele, Jesus querido. Vai dando vitória ao teu filho, Senhor amado. Vai assim, Senhor amado, sustentando, Senhor amado, Pai, a sua vida e a sua casa. Jesus querido, seja com ele, Deus. E desde já, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Perguntamos a amada igreja tão santa e gloriosa para o Senhor. Amém. Estamos felizes de estar nessa casa novamente. Para mim é uma honra estar aqui adorando a Deus junto com a mocidade. E eu quero desde já agradecer pelo convite e agradecer a confiança dos pastores de poder estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Prometo ser bem rápido, prometo não enfadar ninguém, mas eu quero ser bastante fiel naquilo que Deus colocou em nosso coração. Glória a Deus nas alturas. Que culto abençoado, amém? Vemos alguns jovens com um pouco de dificuldade no começo, amém? Isso é normal, todo mundo começa assim. Depois vai pegando ritmo, vai pegando gosto, vai pegando como é faz e as coisas vão fluindo. Isso é normal. Todo mundo no começo tem as suas dificuldades e depois que Deus brada forte, o negócio muda de uma maneira maravilhosa. Sem perda de tempo, abrimos a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 16. Vamos ler alguns versículos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. 1 Samuel, capítulo de número 16, vamos ler alguns versículos nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a diaconisa Gisele, abençoar toda a mocidade da congregação e abençoar toda esta congregação nessa noite, em nome de Jesus. 1 Samuel 16. Todos encontraram? Leiamos então. Verso de número 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá tudo a de Saul, havendo eu já o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem, e enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos lhe tenho provido de um rei. Verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e este apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar, porquanto nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui.
Verso 16: Diga, pois, nosso Senhor, aos seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Verso 17: Então disse Saul ao seu servo: Buscai, pois, um homem que toque bem e trazei-lhe. Capítulo 17, verso 25 e verso 26. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A dizer, pois, que o homem que ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, ele dará sua filha e fará franca a casa de seu pai em Israel. Verso 26 e último: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você pode sentar adorando a Deus nessa noite. O texto que lemos é um texto bem conhecido e mais um clássico da Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que por inúmeras vezes você já tenha ouvido algumas dissertações ou alguns sermões aderidos a este texto de 1 Samuel capítulo 16. Assim como Mateus 25 é um clássico, 1 Samuel também é um clássico. Assim como Êxodo 14, a saída do povo de Israel do Egito, é um clássico, esse texto de 1 Samuel capítulo 16 também é um clássico. Assim como Ezequiel 37, que fala sobre o vale dos ossos secos, é um clássico, este texto também é mais um clássico. Assim como Ezequiel capítulo 47, que fala sobre as águas purificadoras, é um clássico, esse texto também é um clássico. Porém, quando eu paro para ler esse texto aqui, eu consigo entender que esta história não começa no seu capítulo de número 16. Essa história começa em alguns capítulos anteriores. E é bem verdade que a nação de Israel era plano de Deus, era projeto de Deus, que Deus sempre fosse o guarda e o libertador e o provedor de todas as necessidades desta nação. Se você for voltar alguns livros atrás, você vai ver em Gênesis no capítulo número 12, Deus fazendo promessas a Abraão, das quais se Abraão pudesse contar as estrelas do céu, assim seria a sua descendência, e Deus vai cumprir a sua palavra. Porém, o texto vai dizer nos capítulos anteriores a este, porque não tem como falar de Davi sem antes falar de Saul, porque não tem como falar de Davi sem antes falar de Saul, porque Saul é o primeiro rei da nação de Israel. E o texto vai dizer que agora no capítulo de número 8 de 1 Samuel, o povo vai pedir um rei ao Senhor. Pare, pense e analise isso aqui junto comigo. Era Deus que deveria regir a nação de Israel. Era Deus que deveria continuar tendo o controle da nação de Israel. Mas a nação de Israel vai olhar para as nações vizinhas próximas a si, e eles conseguem entender que todas as nações tinham um rei. Então eles vão pedir um rei ao Senhor. Então Deus agora vai permitir que a nação tenha um rei, e agora Deus vai levantar Saul para ser o primeiro rei da nação de Israel. Então agora no capítulo número 10, Saul é ungido rei da nação de Israel. Mas você precisa parar e entender isso aqui. Para, pensa e analisa. Não foi Deus que levantou Saul para ser rei, foi a nação de Israel que escolheu Saul para ser rei. Há uma grande diferença entre Deus escolher alguém, e há uma grande diferença entre o povo escolher alguém. Há um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira do diabo. A voz do povo sempre será a voz do povo, e a voz de Deus sempre será a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a trajetória de Saul começa muito bem, presbítero Edson. Segundo a orientação do profeta chamado Samuel, ele
ele ia fazendo aquilo que o Senhor ia o orientando por causa de Samuel. O texto vai dizer que no capítulo número 11 ele vai vencer os amonitas. No capítulo número 13, agora Saul começa a sair um pouco, aleluia, daquilo que Deus tinha preparado para ele, porque o texto vai dizer que Samuel havia dado uma ordem para Saul: olha, espera eu chegar, enquanto eu chegar você não faz nada, enquanto eu chegar você não toma nenhuma atitude. Mas o texto vai dizer que o profeta Samuel leva aproximadamente uma semana para chegar. Então nesse período Saul vai ficar desesperado. Então agora Saul vai tomar uma atitude que ele nunca deveria tomar. Saul, no seu capítulo número 13, ele vai oferecer sacrifícios. E deixa eu abrir um parênteses nisso aqui: um rei naquela época nunca poderia oferecer sacrifício. Duas pessoas que tinham a legalidade na terra para oferecer sacrifício eram sacerdotes, o sumo sacerdote e os profetas. Mas Saul não teve a preocupação de entender isso. Então agora Saul começa a sair na direção de Deus e ele é reprovado no seu primeiro sacrifício. No capítulo de número 14, não satisfeito, Saul novamente vai cometer mais um erro. E qual era o erro de Saul? Saul agora vai levantar no altar. Enquanto o profeta não chega, Saul começa a estar desesperado e começa a fazer as coisas sem a direção do Senhor. Deixa eu abrir um parênteses para isso aqui. Coisa boa é como nós fazemos as coisas direcionadas pelo Senhor. Coisa boa é como nós fazemos as coisas na direção do Espírito Santo. Coisa boa é como nós fazemos as coisas na direção do Senhor. Quando fazemos as coisas na direção do Senhor, é natural que tudo vai bem. Quando fazemos as coisas na direção do Senhor, é natural que sejamos aprovados. Porém, quando fazemos as coisas fora da direção de Deus, é natural que tudo dá errado. Então Saul é reprovado no capítulo 13. Saul também é reprovado no capítulo 14. E se isso ainda não é bastante, no capítulo 15, mais uma vez, o profeta Samuel dá uma ordem para Saul: destrói toda a cidade, acaba com tudo, mata o rei, mata as crianças, queima a cidade a fogo, destrói tudo. Então Saul obedece a palavra, mas ele obedece em parte. Por quê? Porque ele mata alguns, traz outros
sentença para ele. E o versículo de número 1 do capítulo 16 começa dizendo: então disse o Senhor a Samuel: até quando terá tu dó de Saul, havendo eu já o rejeitado, para que não domine mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem até a casa de Jessé o Belemita, porque dentre dos seus filhos me tenho provido de um rei. Para, pensa e analisa. Se você analisar esse texto aqui no primeiro versículo, ele já começa o primeiro versículo trazendo uma observação e uma advertência tanto para Saul quanto para Samuel. E a advertência é: até quando tu terás dó de Saul, havendo eu já o rejeitado? Deixa eu abrir isso aqui para ver se você capricha no glória agora. Não adianta ter coroa de rei na cabeça e ser rejeitado. Não adianta cantar no conjunto e ser rejeitado. Não adianta estar sentado sobre o ministério e estar rejeitado. Não adianta pegar a palavra e ser rejeitado. Não adianta estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e feriado e ser rejeitado. Não adianta, irmão. Rejeitado uma vez, não adianta mais, porque o Senhor já está procurando alguém que não seja rejeitado. E o texto diz que a observância é: enche o teu vaso de azeite e vem à casa de Jessé o Belemita. E eu parei para analisar isso aqui. Se você parar e analisar, parece que o verbo aqui está conjugado de uma forma diferente, de Adonis dizendo. Porque o natural não é enche o teu vaso de azeite e vem. O natural seria enche o teu vaso de azeite e vai. Mas quando eu parei para estudar isso aqui, eu consegui entender que eu só consigo encher o vaso e ir ouvir se o Senhor for comigo. Se o Senhor não for comigo, não dá para só vir ou vem. E eu consigo entender também que existem alguns lugares, presbítero Edson, que eu preciso ir vazio para poder encher. Mas existe também alguns outros lugares que eu preciso ir cheio para poder encher alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Só dá para você encher alguém se você estiver. Se você estiver vazio, tu não enche ninguém, irmão. Então por isso que o verbo vai ser conjugado dessa forma: enche o teu vaso de azeite e vem. Ou seja, Samuel está cheio do azeite, Samuel está cheio da presença, Samuel está cheio da graça, Samuel está cheio da glória, e agora ele vai dividir aquilo que ele tem com os filhos de Jessé. Deixa eu correr. O texto diz que quando ele chega na cidade, os anciões da cidade vão ficar temerosos e vão dizer: é de paz a tua vinda? Porque a vinda ou a ida de um profeta em uma cidade geralmente não era coisa boa. Profeta não anda por aí sem propósito. Profeta só anda por aí com propósito. Então o propósito daquele dia aí era ir até a casa de Jessé o Belemita, porque dentro dos seus filhos Deus havia provido um rei para já governar a nação de Israel no lugar de Saul. E o texto diz que quando ele chega na casa, Jessé, sendo um bom pai da casa, um bom pai de família, ele vai separar os seus melhores filhos para apresentar diante do profeta Samuel. E o primeiro moço que aparece é um moço por nome de Eliabe. Depois vem um outro por nome de Abinadab. Depois vem um outro por nome de Samar. Depois vem um outro por nome de Hadad. Depois vem um outro por nome de Osem. Depois vem um outro por nome de Natanael. Depois vem um outro por nome de Simei. Então o profeta para, pensa e analisa. Ué, já se apresentaram 7 e o Senhor não orientou a ungir nenhum desses. Então ele vai dizer: acabaram-se os mancebos? Então Jessé vai dizer: ainda falta o menor. Então ele diz: manda-o chamar, porque não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha. Deixa
eu abrir isso aqui para melhorar para você. Jessé apresentou, pastores, o seu pelotão de elite para eles. Você veio para ungir alguém, não veio? Veio. Está aqui Aminadab, faz parte do exército de Saul. O Eterno olha do céu para a terra e diz: está rejeitado. Aparece o próximo, Aminadab, também faz parte do exército de Saul. O Eterno olha do céu para a terra e também diz: está rejeitado. Aparece mais um, Samar, também faz parte do exército de Saul. E o Eterno diz: também está rejeitado. Para, pense e analise, irmão. Jessé vai botar os seus filhos mais fortes, mais lindos, mais belos e mais formosos. Mas o menor, ele não fez questão de apresentar para o profeta Samuel. E isso aqui é o que eu acho lindo. Enquanto os grandões da casa estão dentro da casa e não estão trabalhando, o menor está fora da casa, não está recebendo, mas está trabalhando. E nessa noite, Deus não está preocupado com os grandes. Nessa noite, Deus está preocupado com os menores. Nessa noite, Deus não está preocupado com Eliabe. Deus não está preocupado com Aminadab. Deus não está preocupado com Samar. Deus não está preocupado com Natanael. Deus não está preocupado com você. Deus não está preocupado com Radai. Mas Ele está preocupado com o menor que esteja no campo trabalhando. Deixa eu ver se alguém pega esse negócio. Sabe o que eu acho lindo? É que quando todos os, entre aspas, grandes estavam na casa desocupados, o menor estava no campo trabalhando. E eu acho isso aqui lindo, porque a unção só vai descer na cabeça de quem trabalha. Deus não erra, Deus não usa cabeça errada. Deus não escolhe pessoa errada. Se você quer unção, se você quer ser ungido, trabalhe. Se você quer ter unção, se você quer ser ungido, se esforce. Se você quer unção, se você quer ser ungido, se dedique. Deus só vai ungir quem se dedica. Deus só vai ungir quem trabalha. Deus só vai ungir quem está no campo trabalhando. Isso aqui mexe comigo. Porque se você for analisar o texto vai dizer: e não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha. E isso mexeu comigo. Por quê? Porque eu consigo entender que mesa aponta para propostas, mesa aponta para projetos, mesa aponta para planos, mesa aponta para unidade, mesa aponta para comunhão, mesa aponta para igualdade. Ou seja, enquanto a panela de Jessé está formada e ele está querendo colocar, aleluia, Davi para fora da mesa, Deus está usando o profeta Samuel para trazer Davi do campo para a volta para a mesa. Não entendeu isso não? Vou tentar melhorar para você entender. Enquanto a panelinha de Jessé está formada e Jessé está dizendo: ele vai ungir um desses aqui que eu escolhi. Deus está dizendo do outro lado: eu vou trazer alguém que está lá no campo, que ninguém dá nada, que ninguém acredita, que não é importante, que está fora da mesa, e vou trazer para fora do... Ele dá a saia, e o texto diz que agora o profeta espera ele chegar em casa, porque o lugar de ser ungido é dentro de casa, não é fora de casa, é dentro de casa. Ele traz Davi para dentro da casa, derrama o azeite sobre a vida de Davi. O texto vai dizer que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apodera dele. O profeta agora volta para Ramá, que é a sua casa, e Davi volta para o campo para trabalhar. E é isso aqui que mexe comigo. Como é que pode? Se ele é ungido rei pelo profeta, o natural seria no outro dia ele ir para o palácio. Se ele é ungido rei pelo profeta, o natural no outro dia seria ele estar sentado no trono. Se ele é ungido rei pelo profeta, o natural é que Saul cedesse o lugar para ele sentar, porque ele foi rejeitado, e ele começasse a reinar sobre Israel. Mas não, Davi é ungido rei, mas ele volta para o campo para trabalhar. Isso aqui eu acho lindo, porque ele poderia muito bem agora dizer para o seu pai, dizer: não, a partir de hoje não vou mais para o campo trabalhar, agora eu sou rei, o profeta me ungiu, o negócio agora vai
ser diferente, não. Davi continua sendo obediente ao seu pai e volta para o campo para trabalhar. E quando eu paro para analisar um pouco a vida de um pastor de ovelha, estudando sobre isso, eu pude descobrir que todo pastor de ovelha carregava muitas coisas consigo, mas tinha 3 coisas que eram indispensáveis. Que coisas eram essas? Primeiro, o cajado, símbolo de autoridade. Todas as vezes que uma ovelha pensava em se desviar do caminho, lá vinha Davi com o cajado, batia nela e fazia novamente ela voltar para o caminho. Segunda coisa que o pastor de ovelha carregava: uma funda. Para que servia uma funda? Numa funda se colocava uma pedra ou algumas pedras, e todas as vezes que algum animal de grande porte se aproximava, ele rodava e lançava a funda e atirava a pedra até o animal ou os animais para afugentar e assim proteger as suas ovelhas. Terceiro elemento que todo pastor de ovelhas costumava carregar: azeite. E quando eu fui estudar isso aqui, eu achei lindo. E por que o azeite? Porque se no meio do período em que o pastor de ovelha estivesse com as ovelhas no campo e alguma das ovelhas se machucasse, ele colocava azeite sobre a ferida para que a ferida não se alastrasse. E se ele não levasse azeite consigo, algumas moscas poderiam pousar sobre a ferida e a ovelha iria bater com a cabeça em algumas árvores para poder tentar matar os micróbios dentro do seu corpo e também vir a óbito. E isso Deus me abriu uma revelação linda. Sabe o que acontece? Tem muitas ovelhas aí morrendo porque está faltando azeite sobre as suas feridas. Tem muitas ovelhas perecendo porque está faltando colocar azeite sobre as suas feridas. E deixa eu melhorar isso aqui. Todo pastor de ovelha colocava azeite sobre as feridas e colocava também azeite nos ouvidos das ovelhas. Para quê? Para que nenhuma mosca entrasse nos seus ouvidos. Deixa eu melhorar isso aqui. Sabe por que tem muitas ovelhas desviando? É porque está faltando azeite nos seus ouvidos e tem mosca entrando, aleluia, desvirtuando a ovelha para o caminho errado. Mas nessa noite tem azeite de Deus, aleluia, para cicatrizar a minha ferida e a tua ferida. Nessa noite tem azeite de Deus, aleluia, para cicatrizar a minha dor e a sua dor. Aleluia, nessa noite tem azeite de Deus para que eu e você não venhamos a ficar feridos pelo meio do caminho. Deixa eu correr para a gente fechar. E o texto diz que Davi continua sendo pastor de ovelhas. E eu queria dar um tema para essa mensagem bem rápida, falando sobre 3 fases na vida de Davi. A primeira fase é esta aqui, a fase da escolha e a fase da unção. E qual é a próxima fase? É a fase da servidão. Depois que Davi é ungido rei e volta para o campo, o texto vai dizer que o Espírito do Senhor sai da vida de Saul e se apodera dele com um espírito mau. E alguns dos seus servos vão entender que se o espírito mau está sobre a vida do meu Senhor, eu preciso trazer alguém que tenha unção para libertar o meu Senhor. Então alguém fica sabendo que dentro dos filhos de Jessé tinha um moço por nome de Davi, que era pastor de ovelha e também sabia tocar harpa. Então alguém pega Davi e agora tira Davi do campo e leva Davi para o palácio. Para, pensa e analisa. A vida de Davi começou a mudar. A vida de Davi subiu um patamar. Ele começa como pastor de ovelha, agora ele já está dentro do palácio sendo músico pessoal do rei. Olha que glória, olha que fama, olha que destaque, olha que posição. E o texto diz que todas as vezes que o espírito mau da parte do Senhor se apoderava de Saul, Davi dedilhava a sua harpa. E eu fico tentando imaginar, José, qual seria o hino que ele cantava, qual será o tipo de hino que ele cantava. Acredito eu que talvez seria o 77 da harpa. Guarda o
nota ele tocava. Eu não sei se ele tocava um dó maior, um ré menor, um si ou um fá. Mas eu sei de uma coisa: quando ele dedilhava aquela harpa com aquela unção, o Espírito que estava sobre a vida de Saul ia embora. Crente que tem unção é diferente. Crente que tem graça é diferente. Crente que tem presença é diferente. Crente que tem a presença de Deus não precisa de muita coisa, não. Louvado seja o nome do Senhor. É só dedilhar a harpa, aleluia, que o demônio vai embora. Louvado seja o nome do Senhor. Já vou fechar. O texto diz que agora, Aleluia. seu pai Jessé vai dar mais uma tarefa para ele. E que tarefa é essa? A tarefa é ir até o acampamento de Saul para ver como é que estão os seus irmãos. Irmão, para, pensa e analisa comigo. O homem começa a ser o pastor de ovelha, depois vai para o palácio ser músico do rei, depois o pai dele faz ele entregar quentinha num campo de batalha. Só que tudo isso já era um plano de Deus na vida de Davi. Porque se Davi não vai levar as quentinhas para os seus irmãos, ele não ia ver Golias. Se ele não vê Golias, ele não vence Golias. Se ele não vence Golias, ele não seria exaltado. Se ele não é exaltado, ele não seria chefe do exército de Saul. Se ele não é chefe do exército de Saul, nunca ele iria chegar no trono. Mas o texto vai dizer que quando ele vê Golias afrontando o exército do Deus vivo, ele vai dizer: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E eu fecho aqui. Havia um mandamento ou uma norma judaica chamada circuncisão. E o que era isso? Isto era um pacto que todo judeu tinha com Deus. Todo ser do sexo masculino, no seu 8º dia de vida, deveria ser apresentado ao sacerdote, e assim cortava-se uma parte do prepúcio da sua pele, do seu órgão genital, para que isso fosse um pacto do Senhor para com aquela pessoa. E isso me faz entender que para ter pacto sempre vai haver dor. Para ter pacto, algumas coisas que está sobrando tem que sair, para aquilo que está faltando poder chegar. Ai, Jesus! Aquilo que está faltando poder chegar. Sabe por que tem muita gente hoje em dia desanimando? É porque está faltando pacto. Sabe por que tem muita gente parando? É porque está faltando pacto. Sabe por que tem muita gente desanimando? É porque está faltando pacto. Sabe por que tem muita gente retrocedendo na caminhada? É porque está faltando pacto. Sabe por que esse culto poderia estar mais cheio e não está? É porque Deus escolheu somente aqueles que têm pacto nessa noite para estar adorando. Deixa eu ver quem tem pacto. Só quem tem pacto. Só quem tem pacto. Só quem tem pacto. Só quem tem pacto. Adora Deus juntamente. E eu fecho aqui. O texto diz que agora Davi se dispõe a pelejar contra o gigante. Isso aqui eu acho lindo, porque o natural era o rei ser o primeiro a se apresentar para lutar contra o gigante. Mas o rei estava afastado, desviado, longe da presença do Senhor. O filho do rei, por nome de Jonatas, não teve coragem de também lutar. Os irmãos de Davi também não teve coragem de lutar. Então Deus precisa usar alguém para lutar. Alguém precisa fazer. Alguém precisa se apresentar. Não dá para ficar se escondendo o tempo todo. Não dá para ficar fugindo o tempo todo. Não dá para ficar por baixo das cadeiras, atrás da porta, o tempo todo. Alguém precisa tirar essa afronta. Então Deus levanta Davi. E o texto diz que quando Davi se aproxima do campo de batalha, Saul vai dizer para ele: olha só, já vi que você é um homem corajoso, mas vai com a minha armadura, coloca a minha armadura para você se proteger. O texto diz que Davi coloca a armadura no corpo, mas não consegue dar 10 passos, irmão, porque a armadura de desviado nunca vai caber em crente. A armadura de quem está desviado nunca vai caber em quem está na presença.
Então o texto vai dizer que ele vai com as suas próprias pedras, ou com as suas próprias pernas também. E o texto diz que agora Davi se posiciona. E isso aqui é que eu acho lindo, porque tem muita gente que quer ir para a guerra, mas quer ir com a guerra com as armas dos outros. Tem muita gente que quer ir para a batalha, mas quer usar as armaduras dos outros. Tem muita gente que quer ir para a peleja, mas quer usar as armaduras dos outros. Tem muita gente que quer sair para um campo de batalha, mas está contando com a oração dos outros. Tem muita gente que quer vencer guerra, mas está contando com a oração da madrugada dos outros. Tem muita gente que quer vencer batalha, mas está contando com o jejum dos outros. Tem muita gente que quer ver a sua casa transformada, mas está contando com a oração no monte dos outros. Tem muita gente que quer vencer a batalha, mas não quer usar as suas próprias armas. E nessa noite, Deus traz uma advertência para mim e para você. Use as suas próprias armas. Ah, mas eu não sei lutar. Mas use as suas próprias armas. Ah, mas eu não tenho escudo, eu não tenho espada, eu não tenho lança, eu não tenho funda. Então tu vai na pedra mesmo, tu vai na oração mesmo, tu vai no jejum mesmo, tu vai na santidade mesmo, tu vai na santificação mesmo. Mas tu usa as tuas armas. O texto diz que Davi agora pega 5 pedras, coloca na sua funda. E o texto diz que dessas 5 pedras, ele só usa uma. E eu fecho aqui. Como é que pode? O homem leva 5 pedras e só usa uma pedra. E isso me faz entender que quem tem unção e quem vai na direção de Deus não precisa de muita coisa, não. Quem tem unção e vai na direção de Deus, uma pedra só resolve o problema. Quem tem unção e vai na direção de Deus, uma pedra soluciona todo o problema. Quem tem unção e vai na direção de Deus, uma pedra é suficiente. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que precisa de muita coisa. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica contando com muita gente. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica dependendo de muita gente. Eu só vou se o fulano for. Eu só faço se o fulano estiver comigo. Eu só vou se o fulano for comigo. Eu só canto se o fulano cantar comigo. Eu só faço se o fulano for comigo. Uma pedra foi o suficiente. O texto diz que ele roda aquela funda. Quando ele solta, a pedra vai diretamente no alvo. Por que vai no alvo? Porque está na direção de Deus. Tudo que está na direção de Deus sempre começa bem e sempre vai terminar bem. Tudo que está na direção de Deus sempre começa bem, no meio vai bem, no final vai bem e o resultado sempre será o melhor possível. O texto diz que aquela pedra crava bem na testa do gigante. E eu fico tentando imaginar como é que pode. O camarada de quase 3 metros de altura, mais um capacete. Como é que pode a pedra direitinho na testa do gigante? Simples. É porque quem arremessou, arremessou na direção de Deus. Quem arremessou na direção do Espírito Santo. Quem arremessou foi guiado pelo Espírito Santo. Então nessa noite, irmão, ainda que tu esteja só com uma pedra, tá com essa pedra? Usa essa pedra na direção de Deus. Tá com a tua espada, tira da tua bainha, vem para a guerra, mas vai para a guerra na direção de Deus. Tá com o escudo, mete a mão no teu escudo, se defende dos dardos inflamados do inimigo e continua prosseguindo na tua guerra e na tua batalha. O segredo é continuar na direção de Deus, usar as suas armas e não retroceder. O texto diz que Golias cai. Davi sobe sobre a sua cabeça, ou sobre o seu peito, usa a sua própria espada. E não havia naquela época vergonha maior para um soldado do que morrer com a sua própria espada. Então agora Davi corta a cabeça de Golias e vai andar com a cabeça como um troféu por todo Israel, dizendo: o Senhor livra, o Senhor guarda.
O Senhor protege, o Senhor livra, o Senhor guarda, o Senhor protege. Fechei aqui, não sei se você entendeu a mensagem. O Senhor guarda, o Senhor livra e o Senhor protege. O Senhor guarda, o Senhor livra e o Senhor protege. Primeira fase da escolha, fase da unção. Segunda fase da servidão. E eu consigo entender, quem não serve nunca vai ser servido. Quem não vence o processo nunca vai chegar no propósito. Terceira fase da exaltação. Se você não superar o processo, Deus nunca vai poder te exaltar. Se você não viver a fase do processo, você nunca vai viver a fase da exaltação. Se você não viver a fase de servir na casa do Pai e na casa de Saul, você nunca vai chegar no palácio. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus. Adoramos ao Senhor sem comentário. A gente entendeu tudo o mistério. Não precisa o pastor estar enfatizando, né, o que o pregador já falou, né? Aleluia, é assim mesmo que Deus faz, irmão. Deus, né, Ele corta aqui em cima, corta aí embaixo, né? Basta a gente abrir o coração e deixar Deus falar, né? E Deus falou claramente, né? Como eu acabei de falar, eu não vou enfatizar a igreja, né? O que Deus tem que fazer, Ele fez. Agora cabe a mim, cabe a você fazer o quê? Tomar uma posição diante de Deus, né? E eu louvo a Deus, que Deus abençoe o nosso presbítero, né? No nome de Jesus. Continue usando ele profeticamente, né, irmão? Dentro da palavra, ele não saiu da palavra. Não sei se saiu da palavra, eu puxava aqui para ele não saiu da palavra, está dentro do contexto bíblico. Então, né, vale a pena quando Deus ele faz dessa forma. E eu louvo a Deus, né? Quero assim, irmão, agradecer, né, pela vida do nosso jovem, né, esse grande culto, esse grande trabalho que Deus possa fazer para nossas irmãs do Nova Jerusalém, nossos obreiros, né, irmão? Poderia ter mais daqui, mas aquilo que Deus mandou, que precisamos de ouvir, né, Deus falar conosco, e estou grato ao Senhor que Ele falou claramente. Então amanhã, irmão, se Deus assim nos permitir, né, aleluia, se os irmãos, olha, presta atenção, os irmãos entenderam a mensagem desta noite, né, amanhã, se Deus nos permitir, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Terminando a nossa escola bíblica dominical, nós temos a nossa Santa Ceia. Terminando a Santa Ceia, irmão, aleluia, às 3 horas, né, das 3 às 17 horas, estamos lá na entrada da Nova Brasília, né? Olha o que a mensagem falou. Pastor, não vai pisar não. Estamos lá na entrada da Nova Brasília, proclamando, anunciando as boas novas que Jesus brevemente virá o quê? Buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. A gente pode levantar a mão para o céu? Vamos que está ali. Ali, quando terminar, irmão, vamos à nossa casa, tomamos um banho, um café e retornamos, né, à noite para estar aqui, para a glória do nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade. Quanto mais direito à oração, soberano e eterno Deus, neste momento diante da tua presença, Senhor, quero, Deus, te agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse culto jovem realizado para a glória do teu santo nome. Quero agradecer pela vida do Nova Jerusalém, do brilho celeste, do nosso obreiro, preletor desta noite, meu Pai da glória. Ó Deus, que a tua graça, a tua unção seja sobre nossas vidas. Nós te louvamos, nós te adoramos. Agora, Deus, contempla aqui nas minhas mãos, Senhor, esses pedidos de oração. Eu não sei, mas tu sabes. Eu não conheço, mas tu conheces. Então, Jeová da glória, trabalha na minha vida, na vida da igreja nesta noite, meu Pai. Agora vamos
experimenta uma noite da tua paz, da tua sabedoria. Seja conosco, nós te pedimos, em nome do Senhor. Pastor João, com a mesa apostólica, no nome de Jesus. Queremos saudar todos com a palavra do Senhor. Amém. E eu estava aqui observando como Deus fala para nós. Basta nós entendemos aquilo que Deus, o que nós viemos buscar nessa noite. Eu quase que não vi, para que eu estudar, tudo de jovem é só para o jovem. A gente pensa assim, né? Mas o pastor tem um lema aqui dizer jovem de 100 anos para trás, tá? Estende a tua mão para cá. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as duas consolação do Espírito Santo que venha sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. A vitória é nossa. Operando Deus. Se Deus é por nós, vai em paz.